Olá, Gil aqui, continuando a obra do terceiro dia. Essa foi uma questão que foi assim uma montanha-russa de emoções para mim. Eu estava muito animada por chegar nessa questão porque é uma questão que naturalmente me interessa bastante. Se são animados os astros luminosos do céu, né? Se são animados. O espiritismo vai falar em espírito coletivo para cardumes e animais e tudo. Não estamos falando de espiritismo. A questão é o desenvolvimento, né, dessa ideia por São Tomás de Aquino. Fiquei em dúvida se eu expunha a solução antes do problema, mas eu vou mergulhar no problema antes de expor a solução. Se são animados, esse é o terceiro artigo. O anterior é se é suficientemente descrito está convenientemente descrita a produção dos astros luminosos e agora se são animados, se tem ânima, se tem alma. Quanto ao terceiro, assim se procede. Parece que os astros luminosos do céu são animados. 1. Com efeito, o corpo superior deve ter ornamentos mais nobres. O corpo superior, assim, é porque no latim não tem artigo. Então, essa sentença vai ser proferida com naturalidade. Tipo, o corpo superior deve ter ornamentos mais nobres. Não, é tipo, enim corpus nobilioribus ornamentis ornare debet. Ora, o que faz parte dos ornamentos dos corpos inferiores é animado, como os peixes, as aves e os animais terrestres. Logo, também os astros luminosos que fazem parte. Logo, também os astros luminosos que fazem parte do ornamento do céu. 2. Além disso, a forma de um corpo mais nobre é mais nobre. Corporis nobilior est nobiliores corporis nobilior est forma. Ora, o Sol e a Lua e outros astros luminosos são mais nobres que os corpos das plantas e dos animais. Ele não está falando do firmamento, não está falando do céu e não está falando das plantas que se fixam na Terra, nem dos astros que se fixam no céu sidéreo. Está falando, ora, o Sol e a Lua e outros astros luminosos são mais nobres que os corpos das plantas e dos animais. Olha, assim me parece, mas ao mesmo tempo, assim me parece que o Sol e a Lua são mais nobres que plantas e outros animais, mas são também obra de ornamentação. As plantas ornamentam a terra e o Sol e a Lua ornamentam o céu. Ora, a forma mais nobre é a alma, por ser princípio de vida. Como diz Agostinho, na ordem natural, a substância viva prevalece a substância sem vida. Logo, os astros luminosos do céu são animados. 3. Ademais, a causa é mais nobre do que o efeito. Tem efeito que a gente gosta de ver, mas a causa é mais nobre do que o efeito. Ora, o Sol e a Lua e os outros corpos luminosos são causa da vida, o que se observa principalmente nos animais gerados da putrefação que, do poder do Sol e das estrelas, recebem a vida. Logo, com muito maior razão, os corpos celestes são vivos e animados. 4. Ademais, os movimentos do céu e dos corpos celestes são naturais, segundo se diz no livro 1 do céu. Ora, o movimento natural vem de um princípio intrínseco, como o princípio
do movimento dos corpos celestes é uma substância apreensiva? O movimento dos corpos celestes é uma substância apreensiva. O que me parece essa afirmação? Primeiro, me parece que eles são passíveis de apreensão. Você pode apreender com os movimentos dos corpos celestes, ou está o corpo celeste em apreensão em relação aos movimentos dos corpos humanos, não, dos corpos humanos não, dos corpos aos quais eles influenciam no movimento, como as marés, por exemplo. Como o princípio do movimento dos corpos celestes é uma substância apreensiva que se move como a coisa desejada move a quem a deseja, como se diz no livro 12 da Metafísica. Parece que esse princípio cognitivo é princípio intrínseco dos corpos celestes, logo são animados. Não sei se tu tá reparando, mas ele tá falando um pouco sem falar, entendeu? Não tem assim nada de super animador nessas opiniões. Pra mim, assim, é. Mas calma aí que eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito triste com essa questão, mas depois eu fiquei muito feliz. E eu vou trazer a felicidade. Eu ia começar pela felicidade, mas a gente tem que passar. Como é que é? Não tem que passar pela tristeza, né? Como é que é o negócio? É. Meu Deus. Só se reconhece o paraíso conhecendo o inferno, né? Assim, conhecer o inferno a gente não conhece o paraíso e o paraíso está em Galeno. Olha que coisa maravilhosa. Trechos da medicina do Galeno. Tá em inglês. Tem felicidade, mas por enquanto é só tristeza essa questão. Nossa, essa foi foda. Desculpa. Número 5. Ademais, o céu é o primeiro móvel. No gênero dos seres móveis, o primeiro é aquele que move a si mesmo, como se prova no livro 8 da Física. Aspas, o que é por si mesmo é superior ao que é por outro. Isso sim me parece, assim, falou e disse. O que é por si mesmo é superior ao que é por outro. Ora, no mesmo livro está dito que só os seres animados movem-se a si mesmo. Só os seres animados movem-se a si mesmos. Logo, os corpos celestes são animados. Em sentido contrário, diz Damasceno. Aspas. Dentro de sequência aquela logo os corpos celestes são animados. Logo os corpos celestes são animados. Logo os corpos celestes são animados. Aí, em sentido contrário, só tem um. Tem 4 ademais e um... Não, tem... 3 ademais, um além disso. 5. Ademais. O céu é o primeiro móvel. No gênero, não, esse é já li. Em sentido contrário, diz Damasceno. Ninguém pense que os céus e os astros luminosos são animados, pois são inanimados e insensíveis. Respondo, São Tomás. A respeito dessa questão, houve diversas opiniões entre os filósofos. Anaxágoras, como refere Agostinho, foi condenado pelos atenienses porque afirmou que o sol era uma pedra chamejante. O sol era uma pedra negando ser ele Deus ou algo animado. Os platônicos afirmaram que os corpos celestes são animados. Também entre os santos padres houve divergências sobre essa questão. Orígenes afirmou que eram animados.
Jerônimo também parece sentir o mesmo ao expor o texto do livro de Eclesiastes, aspas, percorrendo o universo, o vento vai em círculos. Basílio e Damasceno negaram que os corpos celestes fossem animados. Agostinho, porém, deixou a questão suspensa, como se vê. É porque o Agostinho é um cara que eu admiro pra caralho, sacou? Tipo, Agostinho, porém, deixou a questão suspensa, como se vê em suas obras, tipo, porra, não tô preocupado com isso, viado. Tipo, pra puta que pariu esse caralho de dieta. Boas. Eu acredito, né, que isso devia, né, enfim, sei lá. Sei lá. Agostinho, porém, deixou a questão suspensa, como se vê em suas obras, nas quais diz que se os corpos celestes são animados, suas almas fazem parte da sociedade dos anjos. Caralho, ele é lindo, cara. Se eles são animados, suas almas fazem parte da sociedade dos anjos. Por que eu acho isso lindo? Tipo assim, tem um. Eu gosto de estudar o calendário 13 luas, não vou enfiar 13 luas de goela abaixo de ninguém. Tranquilo, tô falando só da minha experiência, do bagulho que eu observo lá que o pessoal faz e que é normal o pessoal fazer. O pessoe fazer, sabe assim? Então, o pessoe, o que que rola no pessoe, né? Falam-se em tribos de Vênus. Falei, gente, será que tem um pessoal espiritual que vive em Vênus? Faz sentido, porque a luz ela é tida como veículo da espiritualidade por si, ponto, acabou, né? Então, isso faz muito sentido, porque o anjo fica voando o tempo inteiro, o anjo não pode ficar voando, entendeu? Tipo assim, o anjo não vou ficar voando ali para ver um bem para fazer, não é assim que funciona, eu desacredito, né? Se fosse assim, já tinha virado tudo demônio perdendo o livre-arbítrio por aí. Então, me parece acertada essa afirmação, porque de alguma forma concede aos anjos uma morada sem que a sua presença seja imposta naquele lugar, né? Então, achei lindo o Agostinho, maravilhoso. Mas a felicidade ainda não chegou, porque quando eu li isso aqui, eu na verdade só fiquei chateada. Falei, caralho, mais um que meteu um migué e não respondeu. Enfim, continuando, nessa diversidade de opiniões, para que a verdade de algum modo apareça, deve-se considerar que a união da alma com o corpo não é por causa do corpo, mas da alma, pois a forma não é para a matéria, mas o contrário. A forma não é para a matéria, mas o contrário. A matéria é para a forma. A natureza e o poder da alma depreendem-se de sua operação, que, de algum modo, a natureza e o poder da alma depreendem-se de sua operação, que de algum modo é também seu fim. Qual é a causa formal da alma, né? A mim parece ser a essência. O corpo é necessário para alguma operação da alma que, mediante ele, é feita, como se observa nas operações sensitivas e nutritivas da alma. Por isso é necessário que tais almas estejam unidas aos corpos, por causa de suas operações. Há, com efeito, uma operação da alma que não se realiza mediante o corpo, ainda que o corpo seja de auxílio para tal operação. Assim é que, pelo corpo, são apresentadas à alma humana as representações imaginárias necessárias para se conhecer. Portanto, também é necessário unir-se a alma ao corpo por causa de suas operações, porque o planeta, tecnicamente, ele não se nutre. Tipo assim, né? Não tem o nutritivo.
Planeta não, os corpos luminosos. Não estamos falando de planeta. Ora, é evidente que a alma do corpo celeste não pode ter operações da alma nutritiva, a saber, alimentar-se, crescer e gerar, operações que não cabem aos corpos incorruptíveis por natureza. E já tá cansativo. Calma aí, se eu vou até o final ou se eu já passo pra felicidade. Bom, estamos pensando se o planeta se alimenta ou não, né? Que bom. E aí se tem alma, se locomove, a sensação e a locomoção. Se o planeta não, corpo luminoso. Também as operações da alma sensitiva não convêm aos corpos celestes. Eles não têm livre-arbítrio, certo? Os anjos não têm livre-arbítrio. Então não convém. Se você raciocina, você computa naturalmente as operações da alma sensitiva. Mas se você está inteligindo uma questão, isso é irrelevante. Isso é dado como propriedade intrínseca e segue o baile. Além disso, todos os órgãos das potências sensitivas requerem determinada proporção na mistura dos elementos, cuja natureza não é a dos corpos celestes. Resta, pois, que das operações da alma, só duas podem convir à alma celeste: conhecer e mover, já que o apetite segue o sentido e o intelecto e que se ordena a esses dois. Conhecer e mover, já que o apetite segue o sentido e o intelecto e se ordena a estes dois. A operação do intelecto, porque não é exercida pelo corpo, só precisa dele enquanto o corpo lhe proporciona as representações imaginárias. Mas as operações sensitivas da alma, como se disse, não convêm aos corpos celestes. Assim, não é por causa da operação do intelecto que a alma se uniria a um corpo celeste. Resta, pois, que é por causa do movimento. Para que mova, todavia, não é necessário que se una ao corpo como forma, mas pelo contato do influxo. O influxo te une àquilo. Como o motor se une ao que é movido. Assim é que Aristóteles, nos livros 8 da Física, depois de demonstrar que o primeiro que move a si mesmo se compõe de duas partes, das quais uma move e outra é movida. Ao dizer como as duas partes se unem, afirma que se unem por contato, seja mútuo, se ambas são corpos, seja de uma com a outra, mas não reciprocamente, se uma é corpo e a outra não. Os platônicos também diziam que a alma se une aos corpos só por contato de potência, como o motor ao móvel. Assim, quando Platão afirma que os corpos celestes são animados, isso significa que as substâncias espirituais se unem aos corpos celestes como os motores aos que são movidos. Achei primoroso isso aqui. Primoroso. Eu cheguei no São Tomás por causa da questão dos anjos, que é o que chamou minha atenção, é o que eu tenho curiosidade natural, né? Cada um tem curiosidade com o que quiser. Então eu achei primoroso essa definição, essa explicação da maquinaria, né? Ele não respondeu nada no final, não vai e vai terminar não respondendo nada sobre se são animados os corpos celestes, mas assim, enfim, que os corpos celestes sejam movidos por uma substância apreensiva e não somente pela natureza,
como são os corpos pesados e leves. Fica claro pelo fato de que a natureza não move a não ser para uma finalidade. Uma vez alcançada, cessa o movimento. Mas isso não se observa nos corpos celestes. Conclui-se, pois, que são eles movidos por uma substância apreensiva. Confirma o Agostinho, aspas, todos os corpos são dirigidos por Deus mediante um espírito de vida. Corpora omnia administrari a Deo per spiritum vitae. Portanto, fica claro que os corpos celestes não são animados como as plantas e os animais, a não ser de modo equívoco. Tá certo. Tá certo. Olha, não são animados como são as plantas e os animais. Por isso, entre os que afirmam que os corpos celestes são animados e os que afirmam que são inanimados, a diferença é pequena ou nenhuma na realidade, mas só de palavras. Não vou ler as ressalvas que ele faz, eu fiquei muito chateada. Que no final das contas essa questão não foi resolvida. Quer dizer, ela foi resolvida primorosamente, né? Mas, né, para um primeiro olhar de um estudante desesperadamente sedento por aquele tipo de conhecimento, me pareceu bastante insuficiente, na verdade. Aí eu achei em Galeno. Fui catar alguma coisa para me consolar. Aí achei o Galeno. Eu vou ler o início do On Ancient Medicine, do Hippocratic Writings. O Galeno vem depois, mas acho que não é Galeno não, acho que é Hipócrates mesmo. Vou ler o número 1 aqui. Whoever, having undertaken to speak or write on medicine, have first laid down for themselves some hypotheses to their argument, such as hot or cold or moist or dry or whatever else they choose, thus reducing their subject within a narrow compass and supposing only one or two original causes of disease or of death among mankind, are all clearly mistaken in much that they say, and this is the more reprehensible as relating to an art which all men avail themselves of one of the most important occasions, and the good operators and practitioners in which they hold in special honor. For there are practitioners, some bad and some far otherwise, which, if there had been no such thing as medicine, and if not had been investigated or found out in it, would not have been the case, but all would have been equally unskilled and ignorant for it, and everything concerning the sick would have been directed by chance. But not it is not so, for as in all the other arts, those who practice them differ much from one another in dexterity and knowledge. So is it in like manner with medicine. Wherefore I have not
though thought that it stood in need of an empty hypothesis, like those subjects which are occult and dubious, in attempting to handle which it is necessary to use some hypothesis, as for example with regard to things above us and things below the earth. If anyone should treat of these and undertake to declare how they are constituted, o segundo artigo era sobre se estava bem descrito, da Constituição. As for example, with regard to things above us and things below the earth, if anyone should treat of these and undertake to declare how they are constituted, the reader or hearer could not find out whether what is delivered to be true or false, for there is nothing which can be referred to in order to discover the truth. Então é uma questão de verdadeiro ou falso, na verdade. Se os astros têm ânima, se os astros não, se os corpos celestes são animados ou se não são animados. Então, na verdade, a resposta final do Santo Agostinho não, do São Tomás de Aquino é muito sábia. Porque, de forma prática, a gente não tem como afirmar que sim, não tem como afirmar que não. Ele entendeu o motivo pelo qual os que afirmam que tem, assim o proferem, e também não tem como ele discordar daqueles que dizem que é inanimado e insensível e ponto, acabou. Como disse Damasceno, em sentido contrário. Só para a gente vislumbrar um pouquinho da medicina aqui desse tipo de medicina. Eu acho um achismo meu que o São Tomás de Aquino deve ter tido assim, um contato mínimo com essas paradas. Santo Agostinho, sinceramente, eu acredito que não. Mas o São Tomás de Aquino, eu acredito que sim. E também, assim, bom, não sei. De Santa Hildegard eu nada afirmo. Não sei o que ela teve contato, o que ela não teve. Ela diz que a fonte da sabedoria dela é Deus. E boas. Ela é doutora da igreja, curou vários pessoal com a medicina dela e agora tem um pessoal curando os outros com as paradas que ela fazia. Então, eu não tenho como afirmar sobre o que ela teve contato. Eu, sinceramente, acredito que ela deve ter estudado essas coisas, né? Como ela própria diz, primeiro a sinagoga, depois a igreja, certo? Então, com certeza, esse estudo se iniciou em algum lugar, até para que ela própria tivesse confiança em se curar através, né, da palavra divina. Tem um livro que chama, não sei se é Cidade de Luz, é um negócio assim, tipo assim, olha que viagem, é uma mulher que, né, eu não tenho a menor vontade de testar esse tipo de coisa. Eu me satisfaço em ouvir o testemunho de alguém e tomar aquilo como verdade, se assim for. Né? Se não há dissonância entre o que a voz profere e a voz que sai do coração, então o discurso é verdadeiro. Se o discurso é verdadeiro, eu tomo o aprendizado como dado, certo? E aí tá, aí tem uma mulher que ela não sei se era tetraplégica, se era acho que era paraplégica, acho que ela era, sei lá, ela, tipo assim,
O lance é, ela tinha vontade de andar. Ela não andava, pronto, né? Acho que fica mais humano assim, né? Ela não andava, ela não tinha condição, ela não tinha assim, né? Não andava e queria andar. E ela pedia a Deus todos os dias: Deus, quero andar, eu quero andar. Deus, eu quero andar. E aí os guias espirituais foram se aproximando dela e foram passando exercícios para ela. Não sei se antes ou depois dela andar, ela baixou plantas de uma cidade espiritual que ela visitava. Ela fazia os desenhos da cidade. Baixou a planta, desceu, escreveu, desenhou a planta, tipo assim, de uma cidade que não existe. No mundo terreno, né? E aí alguém levou isso pro Chico Xavier e o Chico Xavier falou, cara, isso aqui é. Como é que é o nome? É nosso lar. Isso aqui é a cidade de nosso lar. E aí esse pequeno livro, ele é um livro assim com poucas passagens de nosso lar, só para tu se ligar assim um pouquinho no como que é o cotidiano. E aí, tipo assim, tem uma página que essa página abre 6 páginas. O bagulho, tipo assim, abre pra cima e abre pra baixo dos desenhos da mulher. Mesmo para quem não é espírita, é o tipo da coisa que você olha e você para um momento na tua vida para observar a realidade. Tu fala, caralho, foda. Porra, foda. Sabe? Tipo assim. Então a medicina nessa época ela era bastante mais humana. Né? A gente olhava para o humano para pensar em medicina. Eu acredito que a Santa Hildegarda deve ter tido contato com essa medicina. E acredito que São Tomás de Aquino também. On injuries of the head. Men's heads are by no means all like to one another, or are the vou ler sutures of the head of all men constructed in the same form. Thus, however, has a prominence in the anterior part of the head. By prominence is meant the round protuberant part of the bone which projects beyond the rest of it. In him, the sutures of the head take the form of the Greek letter tau. O T, né? Aqui é o maiúsculo. É o T maiúsculo. Não, é o tau. For the head has the shorter line running transverse before the prominence, while the other lines runs through the middle of the head all the way to the neck. But whoever has the prominence in the back part of the head, in him the sutures are constructed in quite the opposite form to the former. For is this case the shorter line runs in front of the prominence, while the longer runs through the middle all along the forehead. But whoever has a prominence of the head both before and behind in him, the sutures resemble the Greek letter eta. E por aí vai. Tem um salmo, os salmos, pelo que eu entendi, foram feitos por Aedos. E aí tem um salmo que é muito bonitinho. Tem vários desse. Tinha aberto um, tem alguns salmos que tem a letra em hebraico, e aí eu fui pegar só a letra do tal, só para encerrar
Of Injuries of the Head é Salmo 25, 21, que é a letra tal, que a integridade e a retidão me protejam, pois a minha esperança está em ti. Ó Deus, livra Israel de toda... Israel, como é que é? Não, é no livro que tá o asterisco de tradução. Deus resgata Israel de todas as suas aflições. Vou ler um pedacinho do 31. Tem um salmo aqui que... Aqui, Salmo de Davi, quando se fingiu de louco diante de Abimeleque e expulso por este partiu. Esse é o final do 33, mas o que eu vou lendo é esse não. É o seguinte, é bem animado. Vou louvar a Jeová o tempo todo. Seu louvor estará sempre nos meus lábios. Eu falarei de Jeová com orgulho. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Magnifiquem comigo a Jeová. Exaltemos juntos o seu nome. Busquei a Deus e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus temores. Os que olharam para ele ficaram radiantes. O rosto deles não podia ficar envergonhado. Este homem humilde chamou e Jeová ouviu. Ele o salvou de todas as suas aflições. O anjo de Jeová acampa ao redor dos que o temem, e ele os socorre. Provém e vejam que Jeová é bom. Feliz o homem que se refugia nele. Temam a Jeová todos vocês, os seus santos, pois nada falta aos que temem. Até os fortes, leões novos, vieram a passar fome, mas não faltará nada de bom aos que buscam a Jeová. Venham, meus filhos, escutem-me. Eu lhes ensinarei o temor de Jeová. Quem entre vocês tem prazer na vida e deseja viver muitos dias felizes? Neste caso, resguarde a sua língua do mal e os seus lábios de falar mentiras. Desvie-se do mal e faça o bem. Busque a paz e empenhe-se por ela. Os olhos de Jeová estão sobre os justos, e os seus ouvidos escutam o seu clamor por ajuda. Se tivesse ajudar ao quê, né? Ajudar ao quê? Não, ajudar. Alguém perguntou ajudar, ninguém perguntou. Então a pessoa se ajuda a si própria, certo? Mas a face de Jeová se volta contra os que fazem o que é mal, para apagar da terra toda a lembrança deles. Eles, isto é, os justos, clamam, e Jeová ouviu. Ele os livrou de todas as suas aflições. Eu passei a gostar de ler Salmo. Jeová está perto dos que têm coração quebrantado. Ele salva os que têm espírito esmagado. Muitas são as dificuldades do justo, mas Jeová o livra de todas elas. Ele protege todos os seus ossos, nem mesmo um deles foi quebrado. O desastre levará à morte aquele que é mau. Os que odeiam o justo serão condenados. Jeová resgata a vida dos seus servos. Ninguém que se refugia nele será condenado.